O meu convidado dessa semana, dessa sexta-feira, é economista, analista de investimentos, fundador de um dos principais e mais completos podcasts de finanças do Brasil, o Market Makers. E para abrir, eu deveria ter aberto com sim, 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 mas aí era muita cópia. Então, eu só vou pegar a segunda parte do Thiago Salomão, que é um dos âncoras do Market Makers, que é perguntar o seguinte: Matheus Soares, quem é você em 30 segundos na Faria Lima, no Market Makers? Boa tarde. Fala, Arthur, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a minha trajetória e também sobre a trajetória aí do Market Makers, que empresa que a gente tem muito orgulho aí, que a gente, se Deus quiser, ainda vai crescer muito, né? Então, o Matheus Soares, ele é um analista de ações, então eu passo os meus dias aqui no Market Makers estudando empresas, estudando o mercado, se aprofundando, né, na história, na narrativa das empresas que a gente possui, fazendo um pouquinho de conta. E é um cara que deu sorte de fazer aqui, fazer o que gosta, né? Quando fiz faculdade, fiz economia, acabei caindo. Foi sorte ter feito economia também, mas graças ao curso de economia eu pude me apresentar ao mercado. Quer dizer, o mercado se apresentou a mim, né? Comecei a trabalhar ali em 2016 ainda como estagiário. E tenho sorte de trabalhar com o que eu gosto. É um negócio que você é obrigado a aprender diariamente sobre tudo, né? Uhum. Então, tem uma das empresas aqui que a gente estuda, né? Que ela vai produzir gás, né? Ela vai produzir energia a partir de resíduos sólidos de porco, né? Em outras palavras, cocô de porco, né? Então, assim, a gente tem que entender até de cocô de porco aqui no que a gente faz, né? Então, acho que é um negócio que a gente está todo dia aprendendo e isso é legal, né? Quando você se desafia diariamente a aprender coisas novas, a entender empresas, né? Que são coisas complexas, né? Mas é um prazer fazer isso e diria que eu dei sorte nisso aí. Eu vou ser bem sincero com a nossa audiência. A gente estava gravando antes aqui, depois de 10 minutos, acabou dando um problema técnico aqui. A gente perdeu a primeira parte da entrevista. A gente estava filosofando aqui sobre economia, mas eu vou refazer a pergunta que eu te fiz, que é: economia é uma ciência humana, certo? A gente citou isso antes, que tem contas também. Mas quando a gente pensa em análise de investimento, principalmente quem está começando, faça uma análise fundamentalista, calcule isso. É praticamente número. Parece que muita gente, inclusive, vende essa ideia de que se você botar um robozinho ali, ele faz a análise e escolhe a melhor carteira de investimento para você, porque parece que é só conta, e não é. Então, isso que tu falou agora é muito bom, dos dejetos suínos para fazer a análise. Deixando um pouco de lado a parte das contas, como é que essa parte humana, o que tu analisa assim, mais abstratamente quando tu busca os ativos para investimento, fora do preço-lucro, do EBITDA, do EV/EBITDA, do valor patrimonial e tal? Tá. Mais importante numa análise é entender o que é a empresa, né? Então, sei lá, né? Vamos fazer aí analogia com uma academia de musculação, né? Então, você tem lá a academia, você tem o lugar que você aluga para poder, né, fornecer isso para os seus clientes, né? Você tem os seus clientes que desejam ali, sei lá, emagrecer, ou que desejam ficar forte, você tem ali os professores. Então, você tem que entender mais ou menos, né, qual que é o aluguel, né, quanto que vai te custar ter uma academia, né, quanto que você vai pagar de aluguel, energia elétrica, tudo mais. Você tem que entender quantos funcionários, né, quantos professores de musculação você vai ter que ter para poder fornecer um bom serviço, né, uma boa experiência para os alunos, quantos alunos você vai ter que ter para poder conseguir não só pagar esses professores, pagar o aluguel, mas também sobrar um dinheiro, seja para você, seja para os acionistas que estão com você. Imagino que você tem investidores ali para fazer sua academia. Então, assim, percebe que é um conjunto de coisas, né? Então, por trás disso tudo, tem a questão do porquê que você vai montar uma academia naquele bairro, né? Qual que é o estrutural de montar uma academia? A população brasileira é uma população que vai ficar mais velha, ou é uma população que está ficando mais obesa, e aí você vai fornecer um serviço que vai ajudar as pessoas a entrarem em forma. Então, tem tudo uma tendência, você tem que entender um pouco da tendência estrutural daquele negócio, você tem que entender um pouco das pessoas
ao seu redor, né? Entender também da competição, né? Será que você vai ter algum competidor ali, né? Será que você vai sofrer algumas ameaças, né? Será que aquela mensalidade que você vai cobrar de início, né? R$ 100 por aluno, será que tem condições de, inclusive, você subir preço, né? Chegar em R$ 200 depois de um ano e tudo mais? Então, assim, são várias, eu diria aí que são puzzles, né? Sim. É um quebra-cabeça que você vai preenchendo, e conforme você vai preenchendo e você vai encontrando respostas, você vai formando uma visão Uhum. do quão bom ou ruim é esse negócio, né? Então, acho que mais importante, né? Você citou ali, né? Preço, lucro, método de valuation, entender quanto que está a fazer conta e tudo mais. Acho que assim, tão importante quanto fazer conta é entender os fundamentos de um negócio. Eu sou analista fundamentalista, né? Uhum. Você tem duas vertentes no mercado, né? Você tem duas vertentes de analistas. Você tem um analista técnico, que é aquela pessoa que olha gráfico, olha o passado dos preços e tenta entender se esses preços vão se comportar da mesma forma que se comportaram no passado para frente. Ou você tem um cara que vai olhar o fundamento de uma empresa, que é basicamente entender, por exemplo, né, o que é o fundamento de uma empresa? O restaurante. Por que você vai no restaurante? Você vai no restaurante porque você quer ser bem servido, você quer que o garçom te atenda na hora, né? Você quer que a sua cerveja esteja gelada ou que o seu vinho seja bem servido, você quer que a comida chegue rápido, seja uma comida boa, porque se for boa, você vai voltar lá. E se você se tornar um cliente assíduo, o restaurante vai ganhar dinheiro com você, né? Então, assim, fundamento é aquilo que importa em um negócio. Então, acho que é muito importante você saber fazer conta, porque o retorno de um investimento, ele começa com o preço que você paga por ele, né? Não tem jeito. Se você pagar, é igual uma casa, né? Você vai comprar uma casa por 1 milhão, e só que essa casa se você coloca essa casa para alugar, ela vai te dar 10 mil por ano, assim, putz, não vale o investimento. Eu vou investir 1 milhão para ter 10 mil, né? Para ter 1% ao ano, cara, coloca numa renda fixa aqui, pô, renda fixa está pagando 10%. Então é um pouquinho disso. Você tem que entender o fundamento desse negócio, mas também tem que entender o quanto que ele vai te gerar de dinheiro se você comprar esse negócio, né? Então é meio que uma análise investigativa, né? Você tem que ser assim como o jornalista, ele tem que ser um cara curioso, um cara investigador, um cara que vai atrás, que vai entender as pessoas que estão tocando esse negócio, né? Putz, esse CEO, será que esse CEO é uma boa pessoa, né? Onde que ele trabalhou em carreira? Onde que ele trabalhou no passado? Como que ele lidou com os acionistas dessa companhia? Ele tratou mal os acionistas? Você vai conectando uma coisa com a outra, porque o seu objetivo é comprar, como analista de ações, né? Estou falando aqui, Sim. o seu objetivo é comprar um negócio, é comprar uma empresa boa, uma empresa que vai ter crescimento de lucros, né? Afinal de contas, uma ação, ela vai subir, ela vai valorizar se o lucro por ação também subir, né? Se você traçar um gráfico aqui da loja Renner Uhum. e do lucro por ação da loja Renner, você vai ver que ela acompanha o lucro que ela gera. Então, se você acertar para onde vai o lucro, isso já é uma parte importante aí da tua análise. Só que para você saber para onde vai o lucro, você tem que saber todas essas outras coisas que eu te falei, né? Fundamento, concorrência, competição, vantagem competitiva de um negócio. É um pouco disso. Ah, antes de a gente entrar em como é que esse trabalho ele se encaixa no podcast mais completo que eu falei do Market Makers, por quê? Porque tem o podcast em si, né? E tem também a newsletter, que vocês fazem coautoria, né? Às vezes é de um, às vezes é de outro, tal. Vocês são quatro hoje, dá para considerar que são os quatro, os três mosqueteiros do D'Artagnan no Market Makers, eu acho que né? Tu, o Josué, o Renato e o Thiago, né? Somos 4 sócios, isso aí. São os 4 sócios da companhia, mas a gente também tem o Gabriel, que trabalha comigo na análise, tem o Lucas, que entrou recentemente, que está com o Josué. A empresa está. Estamos contratando, ó, cresceu 50. Você cresceu
50% esse ano o quadro de Exatamente. pessoas. Exatamente. Mas eu queria entrar nessa parte da análise, porque é um movimento que está acontecendo bastante, e eu tenho muita curiosidade de saber como é que funciona a cabeça em cada uma das modalidades, que é montar uma carteira de investimento como recomendação, que é um mercado que já existe há algum tempo no Brasil, inclusive a Empíricos, que é ligada ao Market Maker, já faz isso há muito tempo, e montar uma carteira de investimento para o fundo de investimento, porque aí a dor é maior, né? Aí o fogo é na orelha, né? Sim. Até dando um passo atrás, né? Você perguntou, pô, como que vocês fazem tanta coisa, né? Que no Stock Pickers era só o podcast, agora que eu lembrei, né, dessa pergunta, acabei falando, dando uma análise geral aqui sobre análise, mas assim, né, a gente tem o podcast, que é o que você disse, né, é o mais famoso ali, né, às quintas-feiras a gente sempre solta um episódio com grandes personalidades do mercado financeiro, sejam investidores, economistas, e a gente tem essa minha função, né, eu não apareço tanto nos episódios, eu apareço mais da porta para dentro, que a gente tem a nossa comunidade, a comunidade de Market Makers, no qual a gente presta esse serviço que você disse, que é o serviço de carteira recomendada, mas não só isso, a gente faz também reuniões semanais, trazendo investidores para conversar. Então, por exemplo, a gente quer ter uma análise completa sobre o setor de óleo e gás. Pô, vamos trazer quem sabe falar sobre isso aqui no Brasil, sabe? Esses caras que vão conseguir ajudar, não só me ajudar na análise, como também ajudar as pessoas que estão na comunidade e que desejam saber mais sobre petróleo, desejam saber mais sobre óleo e gás. Então a gente mescla alguns conteúdos, a gente mescla isso que eu te falei, de assuntos específicos, a gente faz o que a gente chama de imersão na gestora, então algumas gestoras abrem a cozinha da gestora para a gente conversar com os analistas, com os gestores e tudo mais, aí é um pouquinho mais profundo, né? São papos de 3 horas conversando com esses caras. Mas é isso, né? É esse serviço no qual tem um pilar, que é o que a gente vai comprar ou vender na carteira. Né? O que a gente vai recomendar, o que a gente vai ter na carteira. Então, tem sempre... O nosso objetivo grande é sempre esse, né? O que a gente vai recomendar para os nossos acionistas, como que os acionistas não, né? Nossos clientes, nossos membros da comunidade, como que a gente vai fazer eles ganharem dinheiro. Então, isso é um serviço, que é a carteira teórica. E, né, se o membro da comunidade quiser, ele também pode falar assim, bom, eu não quero ficar aqui comprando e vendendo, eu tenho muito trabalho, vou estar aqui no dia a dia, não vou ver a recomendação que o Matheus vai dar durante o dia e tudo mais, quer saber? Vou delegar isso para a gestão do fundo, né, que é o Market Makers FIA, que se inspira nas recomendações da nossa carteira teórica, ou seja, o que a gente tiver comprado, o fundo vai estar comprado também. É lá que eu tenho o meu dinheiro, é lá que o Salomão coloca o dinheiro dele, que o Renato tem o dinheiro dele, o Josué. É uma forma da gente estar alinhado com os nossos membros, né? Então, o principal motivo era esse, né? Eu era analista de ações lá da XP e eu dava o call. Se o call desse errado, eu não perdia dinheiro, eu perdia reputação, mas não perdia dinheiro. E se o call desse certo, eu deixava de ganhar. Falava, pô, como assim e tal? E eu sempre desejei participar, né, dos calls. Eu sempre desejei, pô, se o meu cliente ganhar, eu quero ganhar com ele. Se ele perder, eu também quero sentir. Eu achava que o meu aprendizado ele seria muito maior se eu de fato colocasse o dinheiro na reta, né? Então, acho que no Market Maker a gente conseguiu fazer isso, né? Esse desejo de, pô, estamos alinhados com aqueles que estão seguindo a gente. Aí, é isso. A gente tem que formar uma carteira de ações e as pessoas têm uma visão sobre ações que a primeira coisa que a pessoa, acho que você fala de ações com ela, a pessoa vira e fala, putz, mas é arriscado, né? Vou colocar um pouquinho do meu dinheiro, né? Eu acho que existe essa percepção de que ações são investimentos arriscados. Obviamente, né? Não dá para a pessoa que está saindo da poupança já mira para ações e vamos com tudo. Acho que você, como investidor, você diminui as chances de perder dinheiro se você sabe o que você está fazendo. Então, acho que isso é o principal ponto, né? É o que o Warren Buffett sempre fala. Regra número 1, não perder dinheiro. Regra número 2, não se esqueça da regra número 1. Então, acho que esse é o principal ponto, né? Agora, as pessoas têm que entender, acho que é legal isso, que ao comprar uma ação, o que você está comprando é uma pequena participação em uma empresa.
certo? E essa empresa ela é composta por pessoas que acordam diariamente 6 horas da manhã, entram 7, 8, 9 horas na empresa, que têm metas, precisam gerar resultado, para essa empresa dar receita, ter lucro, e dessa forma a pessoa vai evoluindo junto com a receita. Então é isso, né? Assim, são empresas que estão ali. Então, como analista de ações, você vai montar uma carteira, você tem que combinar, pelo menos aqui no Market Makers, né? A gente quer comprar bons negócios, que cresçam lucro e tudo mais, mas que tragam algum fluxo de caixa diversificado para esse negócio, né? Então é mesmo aquele negócio, né? Você não vai querer colocar todos os ovos no mesmo cesto. Por outro lado, se você colocar ovos demais no cesto, pode ser que algum ovo acabe caindo ali. Então você também tem que tomar cuidado, não é diversificar por diversificar. Então a gente tenta montar uma carteira de ações composta por empresas com bons fundamentos, que a gente consiga entender para onde elas estão indo, né? Que a gente consiga visualizar. A gente não gosta de comprar negócios muito complicados, assim, sabe? Aquele caso que você vai comprar, mas aí a empresa vai ter que fazer uma aquisição que vai gerar tal. A gente gosta de comprar empresa que a gente ache, assim, que a gente. Primeiro, a gente tem uma ideia de comprar coisas descontadas. A gente gosta de comprar empresas baratas. Só que, muitas vezes, né, uma empresa barata, ela é barata por algum motivo. Se ela for barata e merecer ter, vamos supor, né, uma empresa tem um múltiplo muito baixo, né, você deu a ideia você falou do múltiplo, né, o preço sobre lucro, né? O preço sobre lucro nada mais é do que quantos anos de lucro essa empresa vai precisar gerar para me pagar. Basicamente é isso, né? Então, se a empresa vale 3 vezes o lucro dela, a grosso modo, ela vai demorar 3 anos para me pagar. Vamos falar 4 anos? Sim. Então, eu vou ter, se eu comprar uma empresa a 4 vezes o lucro, e esse lucro ele é recorrente, significa que eu vou ter 25% ao ano, né? Em 4 anos eu vou ter 100% do meu dinheiro de volta. Então, você fala assim, pô, barato, né? 4 vezes é um negócio barato. Só que você pode muito bem comprar uma empresa e tem uma outra parte, né? Você tem que comparar esse múltiplo com as empresas do setor. Imagina uma padaria vai te retornar o dinheiro em 2 anos. Agora, uma empresa de tecnologia, você vai precisar pagar, vai esperar um pouquinho mais para retornar esse lucro, porque ela não tem lucro tanto no início da trajetória dela, mas daqui 10 anos ela vai ter lucro. Então, você tem que comparar banana com banana, né? Sim, uma outra questão, Matheus, eu estava pensando aqui, eu gosto muito de fazer uma comparação de uma carteira com, não necessariamente uma carteira de fundo, pode ser a carteira pessoal do cidadão mesmo, que não dá para fazer o que fizeram com a seleção brasileira em 2010, né, que meteram lá o quadrado mágico, que não foi 2010 ou 2006, não sei, que meteram o quadrado mágico e não funcionou, eram só Adriano, era o Adriano, o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká. Então não funcionou, porque não. O Cafu, quando fala sobre isso, ele não segura a barra da galera. Ninguém marcava, metia aqueles 4 malucos lá na frente, ninguém marcava, a gente tomava gol. Então, assim, além de tu procurar os melhores negócios, não adianta tu só pegar os craques, né? Tem que ter alguns negócios não tão bons, mas que deem uma diferenciada, né? Como é que tu coloca? Perfeito. Você tem que ter o zagueiro, você tem que ter o lateral, você tem que ter atacante, né? Acho que isso é exatamente isso. Você tem que. Não adianta, né? Um dia que a bolsa cai, porque pode acontecer por qualquer motivo, né? A bolsa pode cair por N motivos, né? Tem hora que o investidor está otimista, tem hora que ele está pessimista, e por aí vai, né? Tenta entender muito bem o humor do mercado, porque é difícil de entender. Mas é justamente isso, né? Então, tem negócios que você consegue ter mais previsibilidade. São negócios que geram mais caixa, que pagam dividendos, que a receita ela é mais recorrente, ela não é tão volátil, né? Ela não responde aos ciclos da economia, tal. Não tem dívida. Então, tem negócios que você consegue ter uma previsibilidade maior. Por outro lado, esses negócios também te oferecem um retorno não tão relevante, né? Obviamente que alguns, e é isso que a gente mais busca, é isso, né? São empresas que a gente fala assim, pô, tá tudo certinho aqui, vai me pagar 20% ao ano? Pô, beleza, então eu vou ter, né? Com certeza. Mas é isso, você tem que combinar uma carteira com diferentes perfis. Então,
Você tem, por exemplo, empresas do agronegócio, que o fluxo de caixa que essas empresas vão gerar, o dinheiro que essas empresas vão gerar para a tua carteira, vem naquilo que o Brasil tem uma vantagem competitiva tremenda. A gente teve o primeiro grande aprendizado do Market Makers, foi o primeiro episódio com o João Nandal, gestor da Vista, que ele falou que o Brasil é uma fazenda. E que, quando perguntado sobre o ciclo político, sobre o quanto que a política é importante no Brasil, ele virou e falou assim, na verdade, o Brasil é uma fazenda. Se a fazenda estiver trabalhando direitinho, né, se o minério de ferro estiver no patamar bom, se o petróleo estiver no patamar bom e o Brasil estiver vendendo petróleo, se a soja estiver num patamar bom onde o fazendeiro consegue gerar dinheiro, o Brasil vai bem. Se por um lado o minério vem para $20, o petróleo cai de preço, a soja cai de preço, o Brasil não vai gerar balança comercial, né? Não vai conseguir gerar superávit das contas do governo e não vai conseguir investir esse dinheiro, seja em obra, seja em educação, saúde. Então, assim, política é muito importante para os rumos do país, extremamente importante para o longo prazo, para pensar um país que tem produtividade e tudo mais. Só que a gente não pode se esquecer que a vantagem competitiva brasileira é a terra, né? São as commodities. Então, quando você monta uma carteira, você tem fluxo de caixa vindo disso, que é a vantagem competitiva brasileira. Vai combinando aqui, na maneira como a gente entende, né, uma carteira, a gente vai combinando fluxos de caixa diferentes. Então, vai ter um pouquinho de empresas de energia elétrica, né, que traz uma receita que é um pouquinho mais recorrente. A gente vai ter empresas de infraestrutura, então, que vai trazer um fluxo de caixa diferente para a nossa carteira. A gente vai ter bancos, a gente vai ter commodities, a gente vai ter empresa de fundição, que vai ter aí uma receita, um fluxo de caixa dolarizado e que vem de, por exemplo, venda de motores para o mercado externo. Então, assim, é um pouco disso. Se você só tiver empresas de varejo, se em algum momento o varejo brasileiro, como aconteceu, passa por um momento difícil, você não vai ter fluxo de caixa que se protege entre si, né? Então, acho que isso é uma parcela importante, mas também não dá para você colocar empresas que não tragam fluxo de caixa, né? Acho que isso é um ponto, né? Que não gerem lucro. Então, acho que é importante combinar isso. Uma outra questão, e aí eu já vou puxar aqui, eu ia deixar mais para o fim, mas está encaixando perfeitamente na parte de agora da conversa. Essa pergunta não é minha, tá? Essa pergunta é do Renato Santiago. Conversei com ele agora à tarde, eu perguntei para ele, e aí, o que eu posso perguntar? Cara, pergunta o seguinte, por que ele é tão obcecado por empresa pequena e fora do radar? Se alguém fala, nem olho para isso, é aí que o Matheus vai olhar. Por quê? De onde é que vem esse teu foco nas empresas pequenas e fora do radar? Cara, acho que isso começou, ele foi engraçado, falou obcecado, né? Realmente, a gente gosta de olhar a empresa pequena, porque as empresas pequenas, né? A gente está falando assim, quando a gente fala pequenas, né? A gente está falando de empresas até 5 bilhões de reais na bolsa. São empresas, assim, se você falar no Brasil, são empresas enormes. Mas quando a gente fala na bolsa, são empresas relativamente pequenas ali. Por que a gente gosta delas? Porque elas são pouco acompanhadas pelo mercado. E quando eu falo mercado, eu falo aqui de analistas. Tem dois tipos de analistas no mercado, ou dois tipos de personas, vamos falar assim. Você tem um analista sell-side. O analista sell-side, ele faz análise, ele está dentro de um banco, certo? Itaú, Bradesco, bancos internacionais, tudo mais. Ele tem diversos clientes, sejam clientes internacionais ou sejam clientes locais, tá? E esse analista, ele presta serviço para esses clientes, serviços de análise de determinadas empresas. Então, você pega a Vale, esse cara vai saber exatamente tudo sobre Vale, porque Vale é uma empresa enorme no Brasil, uma empresa relevante, é um peso importante no índice Bovespa, né? Tem ali 15% do índice Bovespa. Então, você pega o grande investidor, o investidor gringo, ele está muito interessado em saber para onde vai a Vale, ele está muito interessado em saber para onde vai o Itaú e tudo mais. Então, você tem esse tipo de analista, que é o analista sell-side, certo? E esse cliente que eu falei aqui, que o analista sell-side presta serviço, o nome desse cara é analista buy-side. São os institucionais. Os institucionais coletam as análises do sell-side. Obviamente que eles fazem as próprias análises, certo? Eles fazem as próprias análises. Mas assim,
eles coletam as análises do sell side e tomam uma decisão de comprar a ação ou não. O sell side, ele recomenda. O buy side, ele compra de fato. Então, são essas duas personalidades. O buy side, como eu te disse, ele está interessado, na maioria das vezes, imagina um cliente, imagina esse cara que toma conta de R$ 1 bilhão, certo? Se ele decidir colocar 10% do fundo dele, né, do dinheiro dele, numa empresa, ou seja, ele vai colocar 100 milhões de reais, numa empresa de 5 bilhões de reais, que negocia, vamos supor aí, 1 milhão por dia, ele vai precisar de 100 dias para montar a posição. Isso para ter 10%, né? Ou seja, ele vai demorar muito tempo para entender sobre essa empresa, que inclusive o sell side não cobre, porque ela é pequena, ela não tem demanda de clientes, então ela fica lá encostada. E como ela fica encostada, como tem menos gente olhando, existe maior assimetria, né? É mais provável que você encontre uma oportunidade aqui, onde ninguém está olhando, ou com menos pessoas olhando, do que encontrar uma oportunidade que é a Vale. Embora a gente acredite que tem oportunidade. A gente, inclusive, tem Vale na carteira. A gente acha que é uma oportunidade também. Mas a gente acha que é nesse pacote aqui, das small caps, que a gente chama, que é onde as oportunidades existem mais, porque tem menos pessoas olhando. E sendo bem sincero, né? É muito mais fácil uma empresa de 1 bilhão de reais valer 2 bilhões de reais, e aí ela dobra de preço, do que uma Vale, ou do que Itaú, né? Que vale ali 200 bilhões de reais ou mais, ir para 400. Pô, Itaú já é relevante, Itaú já está todo mundo já sabe quem é o Itaú, todo mundo já é cliente do Itaú, né? E por aí vai. Então, a gente acha que existe, né? Uma empresa menor tem potencial para dobrar, e ao mesmo tempo que ela está encostada, isso gera uma oportunidade para você, que é analista pequeno, né? A gente é um analista, a gente ainda é pequeno, né? A gente não tem um fundo grande, né? O Market Makers FIA está chegando em 4 bilhões de reais, ou seja, a gente consegue comprar empresas que negociam 200 mil reais por dia, né? Eu falei, falei 1 milhão de reais, 1 milhão, mas assim, a gente consegue comprar empresas que negociam 200, 300 mil reais por dia, e o fundo grande não vai querer, não vai conseguir montar a posição, né? Então, a gente gosta muito de olhar essas empresas, a gente consegue ter mais acesso aos executivos dessa empresa. Então, se a gente tentar falar com os executivos da Vale, ou da Suzano, ou do Itaú, a agenda dos caras é muito difícil, né? É muito difícil conseguir uma agenda com ele. Agora, se a gente for olhar uma empresa menor, que tem interesse em se tornar conhecida, a gente vai conseguir conversar com o diretor executivo, com o CFO, a gente vai conseguir marcar um almoço, a gente consegue participar mais, né, da trajetória da empresa. Então, é por isso que a gente gosta mais de olhar small caps. Tu falou de negociar quanto? 200 mil, 20 mil por dia? 200 mil. 200 mil por dia. Aí eu fui buscar aqui o da Vale, porque tu falou umas 4 vezes da Vale, fui buscar aqui a liquidez média diária da Vale, é sacanagem, né? 1 bilhão 773 milhões de reais é o que negocia a Vale por dia, em média, segundo o Status Invest, que eu acho que é um dos mais confiáveis aqui do site de análise. E tu falou dessas empresas fora do radar, e eu lembro que me chamou muita atenção que eu estava ouvindo o Market Makers com o Otávio Magalhães. Otávio Magalhães, isso aí. Que aí vocês entraram... da Guepard. Aí vocês entraram no Vulcabras, e aí pareceu assim que houve uma conexão entre vocês dois na hora, sabe, assim, ele conhece a mesma banda B, submundo que eu conheço, e aí vocês começaram a falar de músicas que ninguém conhecia. Tem isso também, né? Às vezes é difícil de achar pessoas para conversar também sobre esses cases, né? É muito mais difícil. Mas assim como ele disse, né, na maioria das vezes você vai ganhar dinheiro sozinho, né? Porque no mercado financeiro, assim, existe muita psicologia em jogo, né? Eu acho que é até, por exemplo, até na escola, né? Lembra quando, tirava 2 numa prova, mas todo mundo tirava 2, você ficava, tudo bem, né? Todo mundo tirou 2. Todo mundo tirou 2, então, até que eu não fui tão mal assim, né? Então, você errar o investimento porque investiu em Itaú, dói menos, porque todo mundo está investido em Itaú. Agora, você
falar que errou o investimento porque comprou, sei lá, Metisa, pô, mas Uhum. só você comprou Metisa. Então é duro, né? As pessoas têm mais, dá mais medo, né? Assim, dói menos errar com todo mundo do que acertar sozinho, né? Assim, então você tem muito de psicologia no mercado, né? Então, quando você encontra, né, como foi o caso do Otávio, né? Quantas vezes eu já tentei falar com algumas pessoas sobre Vulcabras e a maioria nem quer ouvir. Então, quando você disse, o Renatão disse aquilo lá, saiu no óleo, é porque na Uhum. maioria das vezes a gente, assim, eu aprendo muito com gestores, né? Eu aprendo, é um privilégio que a gente tem aqui no Market Makers é conversar com esses caras que tomam conta de muito dinheiro há muito tempo, há 10, 15, 20 anos de mercado, né? Então são caras que manjam muito. E eu tento conversar com eles sobre alguma das empresas que a gente está olhando, mas a maioria, algumas vezes, acontece de, não, essa aqui eu não estou olhando. Justamente por isso, porque é muito pequena a empresa. E quando eu escuto não estou olhando, assim, pô, eu vou tentar explicar, quero ver se ele, pô, até me ajuda um pouquinho na análise, mas o fato dele não estar olhando significa que talvez tenha alguma oportunidade, porque se ele não está olhando, pode ser que o colega dele também esteja, que o analista, entendeu? Então existem essa relação no mercado, digamos assim. Deixa eu fazer mais uma pergunta. O fundo Market Makers FIA, ele tem algo que existe em outros fundos, mas não é muito comum, e eu imagino que comercialmente deva atrapalhar bastante, que é o prazo dele, né? Ele é D90, então se você, para ser mais específico, é D92, né? Porque ele tem mais 2 dias para cotizar, então assim, se eu quiser resgatar o fundo ainda em 2023, eu tenho até mês que vem, né? Para pedir o resgate, porque são 92 dias para resgatar. Qual que é o Perfeito. objetivo de fazer esse... como é que é o nome? Tem um termo para isso quando faz uma É a subscrição. cotização, né? A Qual, cotização. qual é, qual é o objetivo desse lock-up? Então, se a gente quisesse, vamos supor que a gente quisesse aumentar a base de cotistas do fundo, que a gente quisesse captar muito dinheiro, qual que era o jeito mais fácil de fazer isso? Era realmente colocar ali sei lá, D mais 15, D90, né? D30, né? Que é o que a maioria 30, dos não, fundos faz, né? D mais 30. Então, beleza. Com 30 dias, as pessoas resgatariam as suas cotas, né? Acontece que o investimento é uma maratona, né? A gente está aqui para o longo prazo, a gente quer sobreviver e quer ganhar dinheiro, certo? Então, todo mundo está alinhado com esse objetivo. A gente quer fazer bons investimentos e ganhar dinheiro. Só que small caps, a gente falou aqui das coisas boas, mas também tem as coisas ruins, né? Eu te disse ali que tem small cap que negocia R$ 200 mil por dia, certo? Vamos supor que um desses grandes fundos de 1 bilhão montou posição no small cap que negocia 1 milhão por dia. Se ele sofrer resgate no fundo dele, D mais 30, o que ele vai fazer na ação? Ele vai ter que vender essa ação. E se ele vender essa ação, ele vai vender a qualquer preço e a ação vai cair. Imagina eu, que estou investido nessa small cap, tenho os meus cotistas, e esse fundo começa a resgatar, começa a impactar o preço da ação, a minha carteira começa a cair, porque uma das ações que eu tenho está investida e esse cara está vendendo, não está vendendo porque a ação está ruim, ele está vendendo porque ele tem que vender, porque os cotistas estão solicitando resgate. Então, seria uma bola de neve, certo? Se eu tivesse que vender também nesses 30 dias, seria uma bola de neve. Os meus cotistas iam perder dinheiro, eu ia perder dinheiro, todo mundo ia perder dinheiro, né? Então, o fato de ser D90 possibilita a gente, se a gente tiver resgate, a gente não precisa vender amanhã, em Uhum. 30 dias. Isso protege os cotistas que estão com a gente e que querem ficar por longo prazo. Então, a gente vai ter tempo suficiente para vender uma empresa sem que a gente mexa no preço dela. Embora hoje, pequeno, isso não seja um problema, né? Vamos supor que, primeiro que todas as ações que a gente tem na carteira, por mais small cap que seja, a gente consegue, elas têm liquidez, né? Mas vamos supor que a gente um dia fique muito grande, né? Isso pode vir a ser um problema, né? Então, o fato da gente estar com o fundo D90, primeiro, diz muito sobre a gente, que a gente não está querendo captar um monte, a gente quer fazer um negócio de pouquinho, mas gerando valor para quem está com a gente.
E pensando num cenário em que tem um caos generalizado, a gente protege o nosso cotista. A gente protege ele dele mesmo, né? De a gente não mexer no preço de uma ação que eventualmente a gente goste, que os outros cotistas também estão ali para ganhar dinheiro, né? Então, não sei se ficou claro, Arthur, mas Sim. é meio que uma proteção contra os ciclos de mercado que acontece. Sim, como eu falei, comercialmente deve ter um impacto, mas para quem já é cotista dá uma segurança danada. Tem impacto, por outro lado, os cotistas que entram já alinhados com a nossa filosofia, sabe? E alinhados em, bom, é um fundo realmente por longo prazo, que vai comprar empresas boas, então é ruim porque a gente não consegue crescer rápido, né? Por outro lado, é bom porque quem está com a gente tem uma visão alinhada com o que a gente faz. Então é um pouco disso. Já faz uma filtragem, né? Já faz uma filtragem que entra no grupinho, né? É isso Mas aí. a gente falou aqui da Vulcabras, inclusive acho legal, e eu gosto muito de comentar com as pessoas que tem muitas empresas na Bolsa que as pessoas não têm noção das marcas que estão ali, porque, por exemplo, vai a... Qual que é a Riachuelo? É Guararapes, eu acho? Isso aí. Guararapes. O Guararapes ninguém sabe o que é, mas Riachuelo o pessoal conhece a loja do shopping. E a Vulcabras é isso também, né? Eles estão com a Mizuno, com a Olímpicos, é E isso? Under Armour. Isso aí. Estão com grandes marcas e as pessoas não sabem o que é Vulcabras. É isso aí. A Vulcabras é uma empresa, é isso, ela é dona da marca Olímpicos aqui no Brasil. A marca Olímpicos de calçados esportivos é a marca que mais vende calçados no Brasil. Isso é uma marca dela, certo? Ela também licencia, é a licenciadora oficial das marcas Under Armour e Mizuno. A Mizuno era operada pela Alpargatas até Uhum. 2020, e só que na Alpargatas ela foi perdendo muito do espaço que ela tinha nas prateleiras, né, a participação de mercado dela. E na Vulcabras, ela licenciou a marca em 2020 e a partir de então mais do que dobrou o faturamento da empresa nos últimos anos. Então ela é uma empresa que é gestora de marcas esportivas, ela desenvolve o calçado, então ela tem lá um centro de pesquisa em Paropé, Rio Grande do Sul, e ela fabrica esse calçado em duas plantas, em Horizonte, Ceará, e Tapetinga, que é Bahia, tá? Então, ela desenvolve o calçado, ela produz o calçado, ela distribui esse calçado, né? Ela alimenta os calçados, os clientes. Quem são os clientes? São as marcas, são as lojas de bairro, são as lojas que estão em shopping, Baiar, World Tênis, todas essas lojas que vendem calçados são clientes são clientes da Vulcabras. Então, você está falando aí de mais de 19 mil pontos de venda. É muito ponto de venda. Então, ela tem ela verticaliza toda essa produção dela, né? Ela faz o marketing da Olympus, ela promove o marketing da Under Armour, da Mizuno, distribui, e ela só não faz uma coisa, que é a venda direta. Na verdade, ela tem feito agora, né? Ou seja, você Uhum. consegue comprar o calçado da Vulcabras online nos sites da companhia. Mas o grosso da receita da Vulcabras são desses lojistas, né? Mas ela vem crescendo muito na venda direta. E isso no início do papo a gente falou muito sobre valuation, quanto pagar por uma empresa e tudo mais. E os investidores pagam mais caro por uma empresa que vende direto para o consumidor final. Então a Vulcabras sempre foi vista como uma fábrica. Uma fábrica. Sim. Então, como ela é uma fábrica, você não vai pagar um múltiplo específico por ela, né? Você não vai pagar uma relação preço-lucro específico para ela. A partir do momento que ela passa a vender diretamente para o consumidor, ela passa a entender melhor o consumidor que ela vende. Então ela passa a ter inteligência por trás disso, e ela consegue não só isso, como vender com margens maiores, né? Se para o lojista final ela vende um calçado por R$ 100, para o lojista vender a 200, 300, 400, na loja, diretamente para o consumidor, ela consegue vender por 200, 300, 400, o preço que ela vende no ponto de venda, né? Não tem essa diferença. Então, a Vulcabras é uma empresa que é isso, né? Uma empresa que vem crescendo ano contra ano,
crescendo muito forte, seja receita, lucro, EBITDA, né? Uma empresa que negociava a 8 vezes o lucro dela, né? Eu comecei a olhar a Vulcabras em 2020, quando eu era analista da XP, e recentemente eu até parei para pegar o relatório, né? Que a gente escreveu uma recomendação de compra para a Vulcabras, e ali, né, a justificativa era que a empresa negociava a 8 vezes o lucro que ela geraria no ano seguinte, em 2021, e quando eu comparava ela com Alpargatas, né, a gente vai comparar com empresas do mesmo setor. Quando a gente comparava com Alpargatas, Grendene ou empresas internacionais, ela era a mais barata, né, a mais descontada, né, Sim. entre essas empresas. Hoje, ela ela saiu de R$ 6 para R$ 21, e quando eu olho para 2024, eu vejo ela negociando a 8 vezes e meia o lucro dela. Ou seja, a ação triplicou, mas o lucro também triplicou. Né? Não é que ela está negociando a um múltiplo na hora 15, 16, 20 vezes. E quando a gente olha para Alpargatas, por exemplo, Alpargatas em 2020 negociava a 50 vezes o lucro dela, ou seja, naquilo que a gente falou no início do papo, ela ia demorar 50 anos para voltar esse dinheiro. Em tese, Sim. se o lucro da empresa dobra todo ano, esse múltiplo de 50 vezes não é tão caro. Só que, se esse lucro não vem, a empresa ela fica até mais cara, né? Porque você paga um múltiplo alto por uma empresa que cresce, que gera retorno e tudo mais. Se essa empresa não cresce, não gera retorno, você vai pagar um múltiplo menor. É por isso que lá, quando eu disse que a gente gosta de pagar, comprar empresas baratas, né, não apostando muito no quanto que elas vão crescer, é por conta disso. Porque quando você compra uma empresa de crescimento, essa empresa precisa justificar o crescimento para pagar esse múltiplo. Então, resumindo, né, ela continua ainda como a mais barata quando a gente compara com as mesmas empresas que a gente já olhava, Grendene e Alpargatas principalmente. Então, é uma empresa que andou, mas o lucro também andou, né? Sim. Então, é um pouco da nossa análise aqui como analista. Tem um outro case que eu queria que tu falasse rapidinho aqui, porque tu falou que não gosta muito de negócios complexos, e é uma empresa que eu já vi algumas vezes, mas até hoje eu não entendi exatamente o que eles fazem. E eu lembro quando a gente conversou, que eu estava em São Paulo, a gente teve a oportunidade de conversar, tu falou um pouco sobre a empresa, mas eu ainda não entendi exatamente o que ela faz, que é a Valide. Eu não sei se ela está na carteira ainda, eu dei uma pesquisada há uns meses, ela estava na carteira ali por março, abril. O que a Valide faz, afinal? Tá bom. A Valide, ela é uma empresa que ela sempre, o DNA dela é identificação de pessoas. Então, Tá. pensa na Valide como uma empresa que vai identificar você perante alguns negócios diferentes. Então, por exemplo, ela é a responsável por fazer CNHs, RGs, CPFs de diversos cidadãos aqui no Brasil. Tá? Então, são mais de 70 milhões de pessoas, se eu não me engano. Então, é ela que faz a CNH, que é aquela carteira de motorista. Além disso, ou seja, ela presta uma identificação sua perante o Estado em si, né? Então, a partir daquele documento, o Estado sabe que você, é o Arthur, que pode dirigir e tudo mais. Então, beleza. Então, ela está na maioria dos estados, ela tem um market share enorme nisso. Acho que, se não me engano, é 70%, 80% dos documentos aqui no Brasil de CNH, ela quem faz. Tá? Então, esse é o primeiro negócio dela. Então, ponto. A outra divisão de negócio dela, então isso aqui a gente está falando de 30% do resultado dela, o resultado operacional dela. Sim. A outra divisão do negócio ela produz aqueles eSIM cards, os SIM cards que você coloca no celular. Sim. É ela a responsável por desenvolver eles. Então, você pega uma TIM, uma Vivo, você tem o seu celular e precisa colocar esse chip nela, então é ela quem faz. Tá? Então, é um outro tipo de identificação. É uma identificação sua com as operadoras de telefone, né, de telefonia. E o outro negócio que ela faz, então esse é outro negócio de 30%, são cartões de crédito. Então, esses cartões do Itaú, do Nubank, do Banco do Brasil, Bradesco e tudo mais, eu não sei se ela faz exatamente todos esses, mas ela tem uma participação enorme
nesse setor, nesse mercado. É ela quem faz. Então, no passado, a Valid, ela quem produzia os talões de cheque. Tá. Hoje, o talão de cheque já não é mais utilizado, os cartões de crédito ainda são utilizados, e é ela quem, então, identifica você com o banco. Né? Então, percebe que tudo que ela faz tem relação com identidade. E identidade é um negócio que nunca vai morrer. Todo mundo precisa de ter uma identidade. Né? Imagina, você vai no SUS, você vai no médico, você tem uma carteirinha. Então, tem um monte de coisa ainda que a empresa pode fazer nesse sentido, identificando pessoas. Né? Mas é basicamente isso. Então, ela é a produtora e a fabricante de CNHs, ela produz cartões de crédito e também tem esses chips que você coloca no celular. Então, é basicamente isso que ela faz. Maravilha. Aí mais uma que é bem fora do radar, né? Eu vi uma ou outra vez eles falando, até o Veto falando esses dias sobre a Valid. Então já temos 2 cases aqui explicados exclusivamente por Matheus Soares aqui nos 60 minutos. Boa. Cara, a gente já tá com 45 minutos de papo aqui. O que eu tinha relatado aqui para perguntar, eu já perguntei. Então, eu queria primeiro agradecer muito esse tempo todo dispensado aqui, até porque teve um tempo a mais que eu apertei um botão errado aqui, eu perdi uns 10 minutos aqui. Mas, cara, eu fiquei muito curioso desde o começo da conversa. Eu queria fechar com uma pergunta que é a seguinte: qual é a tal empresa que trata rejeito de suíno que tu tá analisando? Essa é a Tupi, cara. E olha que maluco. É a Tupi. E olha que maluco. Que deu essa polêmica toda do conselho? Está entre as 3 maiores exposições da nossa carteira. E ela tem uma divisão de negócio de descarbonização que basicamente faz de um passivo ambiental, que é o dejeto do porco, transforma ele num ativo, que é a energia. Então, a partir do dejeto do porco, você consegue gerar biogás. Isso é um negócio ainda pequeno da companhia, né? A gente fala da Tupi. Tupi é uma metalúrgica que desenvolve e produz bloco e cabeçote de ferro fundido para motor a combustão. Né? Então, e ela tem uma divisão de negócio que é isso aqui que eu te falei. Então, é uma empresa incrível, assim, que deu o que falar, né, mais recentemente aí com os 2 conselheiros que renunciaram, que eram pessoas técnicas, né, indicadas pelo BNDES, e as pessoas que vão substituir essas 2 pessoas técnicas são pessoas não técnicas, né, são pessoas ligadas à política, são 2 ministros do atual governo, que, embora seja uma notícia péssima, né, embora a gente não tenha gostado, é impossível defender aqui, né, eu acho que a empresa também tem mais pessoas lá dentro, né, não tem só 2 conselheiros, são 9 conselheiros, tem executivos, a empresa tem uma agenda de consolidação do mercado de bloco e cabeçote no Ocidente, fez 2 aquisições transformacionais nos últimos anos, inclusive com o conselho, né, que basicamente também tem governo apoiando a empresa, lembrando que a Tupi é uma empresa privada, não é uma empresa estatal, mas que possui na base de acionistas a Previ e o BNDES. Né? Então, a verdade é que o governo nunca atrapalhou a companhia, pelo contrário, o governo sempre apoiou a empresa nas agendas que tinham que ser tocadas. E se tem uma coisa que o mercado sempre tocou no ponto é que era o medo de o BNDES um dia vender. Eu acho que, dado esse movimento que o BNDES fez, acho que a última intenção dele hoje é vender, né, a companhia. Então, se tem alguma coisa positiva, né, para extrair disso tudo, é que o BNDES não deve desinvestir da companhia tão cedo, apesar de ter sido uma empresa, um evento ruim. Né? A gente, como acionista, a gente quer pessoas técnicas, né, com histórico no setor, e alinhados com a estratégia de crescimento da empresa, né? Você quer uma pessoa que venha para somar para esse negócio. Essas 2 pessoas que entraram, né? A Aniele Franco e o Carlos Lupe, inclusive o presidente do PDT, a gente espera que ajude a companhia. Mas quando a gente olha para o histórico deles, seja no setor ou seja profissionalmente, não são pessoas que dedicaram vida a projetos parecidos com o da Tupi, né? Então a gente tem dificuldade de entender como que eles vão ajudar. Por outro lado, a gente não sabe também como que eles vão atrapalhar, né? Então acho que é um pouco disso. Inclusive hoje na Compound Leather, que você citou ali, que são textos diários que a gente escreve, eu falei ali sobre a nossa opinião em Tupi, tá explicado ali bonitinho para quem quiser entender um pouquinho mais sobre o que aconteceu.
Sim, e inclusive é até um risco aqui, eu levei um susto quando eu fui somar. Se tu somar o Previ com o BNDES, dá 53%, e sendo que só tem ações ordinárias na Bolsa, eles são controladores, né? Se juntar os dois com o mesmo voto, eles podem realmente mandar na Tupi, né? Sem Mas dúvida, sem dúvida. que fiquem assim, que fiquem só no conselho e deixa a galera trabalhar. É isso Matheus, aí. muito obrigado pela participação aqui nos 60 Minutos, por essa entrevista mais que especial. Até cases aqui a gente abordou aqui. Muito legal, um prazer te conhecer. Quando a gente se encontrou lá em São Paulo, e um prazer te trazer aqui para o programa, para trazer todo o teu conhecimento aqui. Pô, Arthur, foi um prazer falar sobre um pouco do meu dia a dia aqui. É um negócio que eu sou apaixonado, adoro conversar sobre. E contem comigo aí para sempre que precisar conversar sobre análise, sobre ações, sobre empresas, sobre vida e qualquer coisa que vocês quiserem. O prazer foi todo meu. Eu que agradeço aqui a atenção, a sua atenção aqui conosco. Obrigado. Esse é o Matheus Soares, que é analista do Market Makers. Ele é um dos 4 sócios do Market Makers, que eu citei aqui no começo, vou falar de novo, que é o podcast de finanças mais completo do Brasil, porque além do podcast tem as newsletters, tem muito conteúdo que eles produzem também, além da carteira recomendada e também do fundo de investimento Market Makers FIA. Essa foi a entrevista especial dessa sexta-feira aqui nos 60 Minutos. Se você está acompanhando pelo rádio, é possível que não tenha conseguido acompanhar a entrevista inteira, porque eu estou contando que já deu 51 minutos de entrevista, talvez não tenha suficiente tempo para colocar inteira, então tá inteira no YouTube, então confira a entrevista inteira em vídeo no YouTube. E eu volto na próxima sexta-feira com mais uma entrevista especial. Na segunda-feira tem programa ao vivo. E confira no canal do YouTube todas as entrevistas especiais. Tem inclusive o sócio dele, Renato Santiago, tá lá também no nosso canal nos 60 Minutos. Uma entrevista super especial que eu fiz com o Renato, ainda na outra encarnação, ainda no Stock Pickers. Então, fico por aqui. Tenham todos uma boa tarde, bom trabalho, bom fim de semana. Até mais.